Na nossa estrutura, na nossa disciplina de estrutura das demonstrações contábeis, é conveniente que nós façamos uma pequena revisão de todos os conteúdos que foram vistos nesse momento, para que você tenha um bom desempenho na nossa avaliação. Então, nós vamos começar lembrando que, como eu vou falar de estrutura dos demonstrativos, os demonstrativos estão representando o que nós registramos em relação ao nosso patrimônio. E esse registro ele é feito por uma ciência denominada contabilidade. Então, contabilidade nada mais é do que uma ciência, é uma arte, é um procedimento, é uma atividade científica que possibilita que nós possamos controlar o patrimônio de quem? Das entidades econômicas administrativas. Com que intenção que a gente faz esse controle? Gerar informações para os diversos usuários da contabilidade. Que tipo de informações? As financeiras, que no que diz respeito a endividamento, capacidade de pagar, de onde veio o recurso, o que nós fizemos com esse recurso. E as econômicas, que diz respeito ao nosso resultado, lucro ou prejuízo. Se nós vamos controlar o patrimônio das entidades econômicas administrativas, o que é uma entidade? Entidade pode ser uma pessoa física, como também pode ser uma pessoa jurídica. A atividade econômica é a atividade que ela vai desenvolver, ou de produzir, ou de circular, ou de prestar serviços. E atividade administrativa é porque ela vai necessitar de recursos humanos, de materiais e de capital para poder desenvolver essa atividade econômica dentro de uma determinada entidade. Então, entidade econômico-administrativa, o conceito são pessoas físicas ou pessoas jurídicas que desenvolvem atividades econômicas a partir do momento em que ela tem um grupo de pessoas auxiliando com tecnologia, com equipamentos, com um ambiente propício para que ela possa realizar a sua produção, circulação ou prestação de serviço. E tudo isso é feito para quê? Para que os usuários, as diversas pessoas da sociedade, possam ter informações sobre a contabilidade. Então, nós temos aí os fornecedores, os sindicatos, os investidores, funcionários, governos, concorrentes, bancos, órgãos de classe e esses outros aqui representando todas as demais pessoas, físicas ou jurídicas, que tenham interesse em conhecer ou em obter informações sobre uma determinada entidade. E isso pode ser proporcionado pela contabilidade. Mas para que nós possamos fazer todo esse controle, que procedimentos nós executamos? Nós utilizamos 4 técnicas. A de escriturar tudo que foi reexecutado, a de demonstrar nos relatórios contábeis tudo que nós registramos, a de fazer uma auditoria para validar se os registros que realizamos estão corretos ou errados, e na sequência a gente faz a análise de desempenho daquele determinado período. Assim, qual é a função, então, da contabilidade? Auxiliar as empresas para que elas possam realizar o planejamento e o controle do seu patrimônio. E o que é o patrimônio? Patrimônio é o conjunto de bens, direitos e obrigações de uma determinada entidade, tanto física ou jurídica. Bens são todas as coisas que podem satisfazer as nossas necessidades. Direitos são todos os valores que nós devemos receber de terceiros e as dívidas são todos os valores que nós devemos pagar, repassar para terceiros. E aí esse patrimônio ele é representado nessa figura, que a gente chama casa do patrimônio, onde do lado esquerdo nós temos os bens e direitos que somados vai dar o total do ativo, que também é sinônimo de aplicação, porque é nesse lado que nós gastamos, que nós aplicamos os recursos que a empresa obteve. No lado direito da casa, nós temos aí as dívidas. Então, essas dívidas poderão ser exigíveis, por isso elas são denominadas de capital de terceiro. Ou elas serão não exigíveis, que nós vamos registrar no patrimônio líquido, e por isso ela será denominada de capital próprio. Quando nós somamos todas essas obrigações, nós teremos o total da coluna, chamado passivo, evidenciando então a origem de recursos da empresa que utilizou para aplicar no lado do ativo. E aí, para que nós possamos representar esse patrimônio de forma equilibrada, então nós temos uma balança, onde do lado esquerdo nós vamos representar o ativo e, na sequência, no lado direito a gente vai representar o passivo, que são as nossas dívidas. Mas, normalmente, ou nós temos mais dívidas do que bens, ou pode ser que algumas pessoas tenham mais bens do que dívidas. Então, o nosso patrimônio, às vezes, nunca está equilibrado.
Para proporcionarmos esse equilíbrio, então a gente coloca esse grupo chamado patrimônio líquido. E esse grupo possibilitará, então, que os bens e direitos, o total dos bens e direitos, seja exatamente o total das nossas obrigações e o total da coluna do ativo possa ser igual ao total do passivo. Agora, se nós fazemos todos esse controle e registro, onde que nós evidenciamos o que nós registramos? Nos demonstrativos contábeis. Quais são esses demonstrativos contábeis? O balanço patrimonial, a demonstração do resultado do exercício, que no Código Civil é denominado de demonstração de resultados econômicos ou demonstração de lucros e perdas. Nós temos demonstração do resultado abrangente. Nós temos o fluxo de caixa, que passou a ser obrigatório em 2007, porque até então era elaborado a DOAR. Nós temos a demonstração do lucro ou prejuízo acumulado, a demonstração das mutações do patrimônio líquido e a demonstração do valor adicionado. Então, são 7 demonstrativos que estão previstos na legislação como sendo obrigatórios. Só que para que nós possamos elaborar esses demonstrativos e fazer o registro de todas as transações que as empresas realizam, nós precisamos obedecer a algumas normas. E aqui, nessa figura, nós estamos representando, então, os princípios da contabilidade que balizam, que norteiam, que orientam como que nós devemos realizar os nossos procedimentos. Então, nós temos na base inferior 2 princípios que nós denominamos de postulados, porque eles dão sustentação para todos os demais, que é o princípio da entidade e da continuidade. No meio dessa figura, nós temos aí os princípios propriamente ditos que vão determinar a forma como nós devemos executar os procedimentos técnicos da contabilidade. E no telhado desse edifício, nós temos aí as convenções, que são normas que vão explicar, quando nós tivermos dúvida de como realizar um registro, então essas convenções vêm para explicar, para restringir ou para melhorar a nossa interpretação de um determinado fato. E aí nós vimos que dentro das demonstrações contábeis, nós já apresentamos toda a estrutura do balanço patrimonial, que está representada aqui nesse gráfico, nessa figura. Então, o balanço patrimonial do lado esquerdo é a coluna do ativo, do lado direito temos o passivo. O ativo é dividido em 2 grupos, ativo circulante e não circulante, e o passivo é dividido em 3 grupos, circulante, passivo não circulante e o patrimônio líquido. O ativo circulante e o passivo circulante são todos os valores de curto prazo. Ativos são bens e direitos, então são bens e direitos que eu vou transformar em dinheiro a curto prazo, enquanto que no passivo circulante são as dívidas. Então são as dívidas que eu deverei pagar a curto prazo. O não circulante ele é conhecido como de longo prazo. E temos o ativo não circulante, são os bens e direitos que nós vamos transformar em dinheiro a longo prazo, e nós temos o passivo não circulante, que são as dívidas que a empresa deverá pagar a longo prazo. E aí surge um outro grupo chamado patrimônio líquido, que vai proporcionar o equilíbrio entre a coluna do ativo e os 2 itens mencionados do passivo. O ativo representa o lado onde os recursos foram aplicados, então a aplicação do recurso é realizado nesses elementos, e o passivo representa de onde os recursos vieram. Dentro do ativo circulante, nós temos 4 divisões. O disponível, créditos e outros créditos são similares. Os investimentos temporários, os estoques e as despesas antecipadas. Então, nós podemos colocar o disponível, é o que já é monetário, dinheiro. Créditos, outros créditos e investimentos temporários são valores, são direitos que nós vamos receber a curto prazo. O estoque são os bens que nós temos para venda, para consumo ou para transformação. E as despesas antecipadas são valores que nós já pagamos e não recebemos nem o serviço e nem o produto ainda. No ativo não realizável tem mais 4 divisões, que é o realizável a longo prazo, valores que eu vou receber de terceiros a longo prazo, investimentos, valores que nós aplicamos no mercado financeiro fora da empresa, imobilizados são valores que nós aplicamos adquirindo bens para uso da empresa, e o intangível são valores representando os direitos que nós temos ou bens imateriais.
E dentro do passivo circulante são todas as dívidas tributárias, trabalhistas, administrativas, com fornecedores, com instituições financeiras. E o que vai diferenciar de um para o outro é o prazo. Se a dívida for de curto prazo, ela virá no circulante. Se ela for de longo prazo, no não circulante. E no patrimônio líquido, nós temos o capital social, que é o recurso que o proprietário investiu na empresa, as reservas de capital provenientes de transações financeiras que a empresa realizou, ajuste com a avaliação do patrimônio, é quando nós queremos aumentar ou diminuir o valor de um determinado bem que está registrado no nosso ativo. As reservas de lucro são valores que nós guardamos a partir do lucro, a gente vai lá e pega uma parte desse lucro e guarda. Ações em tesouraria são valores que estão representando a compra de ações da empresa que foi feito por ela mesma, porque ela não conseguiu vender suas ações no mercado. E os prejuízos acumulados é o resultado de uma gestão que não foi muito proveitosa para a empresa. Então, nós vamos apresentar aí na nossa prova os conteúdos do balanço patrimonial, o que é contabilidade, quais são os princípios da contabilidade e quais são as demonstrações da contabilidade. Assim, nós finalizamos essa primeira etapa e desejamos que vocês tenham bons estudos e tenham uma boa avaliação.